A história nos mostra que às vezes quando você tem um grande potencial, mas você não tem maturidade, você acaba destruindo a sua própria história. E você acaba perdendo a chance de ser uma referência, de ser algo, de ser um instrumento poderoso na mão de Deus, por causa da sua falta de maturidade, por causa de falta de discernimento. Um exemplo perfeito disso está aqui. Sansão. Sansão, ele era um cara fora da curva. Sansão, ele recebeu de Deus algo extraordinário, que era uma força descomunal. Sansão tinha uma força que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Sabe o que é isso? Sansão, ele era um cara muito forte, um cara que ele tinha um potencial para se tornar o primeiro rei de Israel. Se a gente parar para pensar, imagina Sansão sem Dalila. Imagina Sansão se ele tivesse sido inteligente, se ele tivesse sido sagaz, se ele tivesse tido maturidade. Se ele não tivesse se entregado aos seus desejos carnais. Sansão provavelmente seria o primeiro rei de Israel. Sansão teria livrado os judeus, o povo, dos filisteus e de qualquer outro inimigo, porque ninguém era páreo para Sansão. Porque a força que Sansão tinha era sobre-humana. Nenhum homem ia conseguir bater de frente com Sansão. Porque o Sansão não estava sozinho, Sansão estava com Deus. A força de Deus que estava em Sansão fazia ele derrotar qualquer inimigo. Então Sansão, ele tinha um potencial enorme, ele tinha o potencial de ser o primeiro rei, de derrotar todos os inimigos, de ser uma referência, de ser um cara que ia ficar para a história como o maioral, como o mais forte, como um cara grande. Só que não é assim que Sansão é lembrado. Sansão é lembrado como um cara fraco, que deixou ser enganado por uma mulher. Sansão é conhecido como uma referência negativa. Quando você fala para uma pessoa que ela é Sansão, você não está dizendo que ela é forte, você está dizendo que ela é propícia a cair na carne. Sansão hoje ele é usado, às vezes até como ofensa, não como sinônimo de força. Porque a gente não lembra só de Sansão pela sua força, a gente lembra de Sansão pela sua fraqueza. E a fraqueza de Sansão, você sabe muito bem, era não conseguir se controlar. Ele não tinha esse negócio de limite. Ele não tinha isso. Ele achava que o que ele fazia não ia dar em nada, porque Deus estava com ele, independente de qualquer coisa. Então ele começa a se envolver com pessoas que não é para se envolver, começa a sair com mulheres que não é para sair, e a mais famosa você conhece, Dalila. Sansão, ele se envolve com Dalila, e Dalila é uma mulher sem princípio nenhum, é uma mulher totalmente desconexa do propósito de Sansão. Mas Sansão não tá nem aí para nada. Provavelmente Dalila era bonita, provavelmente Dalila tinha um corpo atraente, e Sansão se preocupava com isso. Provavelmente o papo com Dalila fluía, e Sansão se preocupava com isso. Ele não estava nem aí para propósito, para chamado, para vocação. Não, para que arrumar uma mulher que vai te ajudar o seu propósito, que vai te ajudar no seu propósito? Melhor arrumar mais bonita. Era assim que o nosso mano Sansão pensava. E nosso mano Sansão fica com Dalila, e eu acredito que no começo deve tudo ser flores, né? Tudo indo bem. Só que Dalila não tem princípio, Dalila não tem moral, Dalila não tem ética. E Dalila não ama Sansão. Ela ama o poder, ela ama o status, ela ama o fato dela estar do lado de um dos homens mais fortes da sua geração, Sansão. Então, quando ela vê a oportunidade de estar com pessoas mais poderosas, entre aspas, ela decide entregar Sansão. E cara, Sansão é muito burro, muito burro. Porque várias vezes ela pergunta, fala o teu segredo, Sansão, fala o teu segredo. E Sansão vai e engana ela, fala, o meu segredo é fazer tal coisa. E aí quando ele acordava, ela estava fazendo aquela coisa. Se ele juntasse A com B, ele ia entender que ela queria tirar a força dele. E Sansão sabia. A gente pensa que Sansão é burro, como eu acabei de falar, mas ele não era não, ele não tinha nada de burro não. Ele sabia o que ela estava tentando fazer. Mesmo assim, ele foi deixando. E ela insistindo, fala onde é que... Fala
de onde vem sua força, de onde vem sua força, de onde vem sua força. E Sansão sempre inventando um caô, sempre inventando uma mentira, e ela sempre ali tentando, até que um dia ela persiste tanto, ela insiste tanto, ela força tanta barra que ele acaba contando. Minha força vem dos meus cabelos, né? Se cortar meu cabelo, eu vou ser um homem normal. Sansão estava enganado. A força dele não vinha dos cabelos dele. A força de Sansão vinha de Deus. E quando Dalila corta o cabelo de Sansão, não é que a força de Sansão sai. É porque Deus tinha feito um voto com Sansão, tinha feito uma promessa para Sansão. E disse: enquanto você não passar navalha no seu cabelo, eu vou estar contigo. Só que Sansão foi tão ultrapassando o ponto, chegou uma hora que não tinha como mais ele e a presença de Deus estar no mesmo lugar, porque a gente sabe que para Deus entrar, a gente precisa se esvaziar. Esse Sansão já estava cheio de coisas que não tinham nada a ver com Deus. Então acabou que Deus saiu, o pecado entrou, e a força, o poder, aquela referência, todo aquele brilho, aquela coisa espetacular saiu junto. Porque quando Deus sai, não sobra nada, não resta nada. Então Dalila corta o cabelo de Sansão, Sansão é humilhado, Sansão é zombado, Sansão é maltratado. E no final, ele percebe ali o quão tolo ele foi. E eu acredito que Sansão deve ter imaginado as possibilidades que ele perdeu. A chance de se tornar muito maior do que ele já foi. Mas Sansão, até no fim de sua vida, quando ele está ali sendo humilhado, ele pensa consigo: eu acho que não tem mais jeito para mim. Eu vou morrer, mas eu vou morrer cumprindo o meu propósito. Deus me chamou para derrotar os filisteus. Deus me chamou para proteger Israel. Então é isso que eu vou fazer. Então ele ora mais uma vez a Deus, pedindo a Deus para que devolvesse a sua força. Não para ele sair dali vivo, porque ele já sabia que ele tinha pisado na bola, mas para ele acabar com os filisteus. E aí, a imagem está aqui. Deus devolve a força a Sansão. Sansão se posiciona ali nas colunas, e com a força ele derruba as colunas e cai sobre os filisteus, e morre Sansão e seus inimigos. Sansão morreu fazendo o propósito dele. Ele morreu prematuramente? Sim. Ele morreu antes do tempo? Sim. Ele morreu de forma tola? Sim. Só que no final da vida ele percebeu o seu chamado, ele percebeu o seu propósito. E a gente tira que conclusão dessa história de Sansão? A gente tira a conclusão de que às vezes você tem um potencial muito grande, às vezes você tem um chamado muito grande, às vezes você tem um potencial, cara, fora da curva. Só que se você não tiver uma boa maturidade, se você não souber controlar os seus impulsos, se você não souber ser humilde, você vai acabar indo para o mesmo caminho de Sansão. Quer um exemplo? Quantas pessoas pregam bem pra caramba? As pessoas, elas têm uma pessoa tem uma oratória incrível, todo mundo diz: você é um pregador da palavra sensacional, fora da curva. Mas aquela pessoa, ela sabe que ela tem aquele potencial, ela sabe que ela tem aquela boa oratória, mas ela não vigia, ela não se santifica, ela não corre atrás em estudar teologia, ela não corre atrás em controlar os seus impulsos da carne. Então o que acontece? Uma pessoa que tinha o potencial de estar estremecendo o planeta Terra com as suas pregações, termina a vida numa barraca, termina a vida num baile funk, termina a vida em qualquer lugar. Ou a pessoa que tinha potencial para estar viajando o mundo pregando o evangelho, está pregando numa igreja com 2, 3 membros. Nada de errado nisso, mas por que ela está pegando uma igreja com 2 ou 3 membros apenas? Porque ela não soube usar o potencial que Deus a deu.